Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Ana Paula, professora de crochê aqui do canal Ana Crochê Design, e nesse vídeo ensino vocês em 5 passos a aprenderem essa técnica maravilhosa de um jeito muito agradável. Para que vocês não se comparem logo de início com pessoas mais experientes e vendo peças mais complexas. Não se preocupe em cometer erros ou não atingir o nível de habilidade no tempo desejado. Tudo vai depender de paciência e dedicação no processo de aprendizagem. E o principal, sem se cobrar perfeição. A perfeição você vai adquirir com a prática e praticando muito. Eu me considero muito experiente no crochê, mas essa habilidade veio com o tempo. Aprendi crochê com 6 anos, vendo minha avó, Olivia, fazendo crochê. Fiz muitos colares de correntinhas e chapeuzinhos para as minhas bonecas, até adquirir compreensão e os resultados esperados. Espero que vocês gostem da aula. Fiquem aqui comigo até o final do vídeo. Eu fiz com muito carinho, preparei com muito carinho para vocês. E então, vamos aos 5 passo a passo. Uma boa aula a todos! A escolha do material para você aprender crochê é muito importante. Você precisará de alguns materiais básicos e algumas ferramentas simples. Dê preferência sempre para uma linha macia e de espessura grossa. Tá vendo? Como essa que eu estou aqui na mão, que é o barbante barroco número 6. Normalmente, a indicação da agulha que se deve usar está na embalagem, no rótulo. Quer ver? Nós temos aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Esse barbante 6 está pedindo agulha 3,5, que é a agulha que a gente vai estar usando. Aqui. Tá vendo? Nós vamos usar essa agulha. A escolha de um fio macio ao toque, ele fará você não desistir num primeiro momento e achar que crochê não é para você. Então, tenha paciência para aprender. Treine muito, cada ponto, logo você estará produzindo aquela peça maravilhosa que te encantou num primeiro momento. As agulhas de alumínio também, elas são bem leves e passam suavemente pelos fios. Vai ajudar muito também nesse momento de início. Escolha uma que seja fácil de segurar e que lhe dê um apoio confortável, como se fosse uma caneta. Aprender a ler um gráfico de crochê facilita a compreensão de certos padrões, e projetos mais elaborados. Os gráficos do crochê usam símbolos para representar diferentes pontos e ajudam a visualizar o padrão em uma forma mais clara. O crochê não é difícil, mas ele irá exigir um pouco de atenção e dedicação de você no início, e à medida que adquirir experiência, vai achar a técnica e os trabalhos mais fáceis de serem realizados. Eu fiz essa tabela para iniciantes no crochê, porque se você for olhar uma tabela muito complexa, às vezes vai ficar um pouco perdida e vai perder a vontade de começar. Falar, não vou entender.
nada disso daí e já desiste. Mas não. Os primeiros pontos mais básicos que a gente precisa aprender no início para treinar bastante, todos eles e adquirir a experiência, vai ser os seguintes pontos. Aqui, observando essa tabela, nós temos na sequência os 3 principais pontos do crochê, representado nessas 3 colunas por pontos básicos do crochê, a abreviatura e a simbologia, que ela é internacionalmente, né? Todos os símbolos do crochê são representados da mesma forma. Então, aqui temos o ponto corrente, que é representado dessa forma, abreviado a escrita, e a simbologia é essa elipse ou através de uma bolinha assim, sem preenchimento. O ponto baixo é representado dessa forma, abreviado, PB, e a simbologia X ou mais. O ponto alto, ele é abreviado dessa forma, PA, e a simbologia dele é um T alongado com esse tracinho em diagonal. O ponto baixíssimo, ele também é abreviado dessa forma, né? E aqui a simbologia dele é igual à corrente, mas só que preenchida, tá bom? O ponto baixíssimo, ele também é importante porque nós vamos fazer acabamentos utilizando o ponto baixíssimo e vai dar um visual melhor na peça, um acabamento melhor na peça. No crochê, nós vamos ter tabelas bem mais amplas, né, para um gráfico mais elaborado de crochê. Só que, de início, no momento, a gente tem que trabalhar e focar mais nesses três primeiros pontos, que é o ponto corrente, ponto baixo e o ponto alto. Para o início do aprendizado dos pontos, vamos observar o seguinte: existe uma forma padrão para fazer o crochê, mas podemos perceber que quanto mais treinamos, vamos adquirindo um jeito próprio de fazer crochê. Para aprender os pontos básicos do crochê, nós vamos primeiramente aprender a conduzir o fio e como manusear a agulha. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos precisar controlar a tensão do fio que vem do novelo. Então, nós vamos fazer o seguinte: deixar os 15 centímetros aqui do fio que vem do novelo. Nós vamos passar pelo dedo indicador, vai ficar assim, dessa forma. Esse fio aqui, que vai ser onde a gente vai começar a fazer os pontos, a gente segura com o polegar e o dedo médio, dessa forma. O fio que vem do novelo, nós precisamos controlar ele também. Então, o que eu faço? Controlo aqui, ó. Eu seguro com o dedinho mindinho, tá vendo? Dessa forma. Vocês, com o tempo, vão encontrar a forma de cada um, porque não é uma regra. Cada um tem uma forma diferente de segurar, mas tem que saber que tem que segurar o fio aqui, que vem do novelo, porque ele vai dar todo o resultado do crochê. E enquanto você estiver fazendo o crochê, o trabalho aqui,
Aí vai pedindo mais linhas, mais linhas. E você vai controlando aqui, ó, a tensão para que ele venha vagarosamente, tá vendo? Agora nós vamos aprender a segurar na agulha para iniciar o trabalho. Nós vamos segurar dessa forma, olha, como se fosse, eu seguro assim, ó, apoiando o polegar, o dedo indicador, e eu uso também esse aqui, ó, para conduzir a agulha, tá vendo? Esses dois dedinhos embaixo fica mais livre, mas esse daqui, olha, essa é a forma que nós vamos ficar para dar início aos nossos pontos básicos do crochê. Após você treinar a forma de como pegar na agulha, de como segurar a linha, aqui você vê que ela está bem presa, né? Mas que você vai conduzir aqui o fio que vem do novelo, mas tem que ter uma certa firmeza. Aí, nós vamos começar a fazer, nós vamos iniciar pela correntinha. Como que nós iniciamos uma correntinha? Nós vamos fazer um E aqui, ó, tá vendo? Fazer um E aqui em cima do dedo médio mesmo. Nós vamos fazer um Ezinho. E nós vamos introduzir a agulha dentro desse E. E a agulha, ela tem esse ganchinho para quando a gente der a laçada, tá vendo? Ela ficar para frente e ela vem certinha já passando dentro do fio. Aí aqui nós vamos fazer nós vamos puxar um pouquinho a linha assim, fazendo um nozinho, para facilitar o início da correntinha. Aí a correntinha é da seguinte forma, nós vamos buscar uma laçada e passar ela por dentro daquele Ezinho. Agora nós já estamos, ó, na primeira correntinha. Agora nós vamos fazer a segunda correntinha, passando, dando a laçada e trazendo aqui para frente por dentro da argolinha que se formou, ó. Aqui é uma argolinha que vai formar uma correntinha quando eu buscar a laçada e passar aqui por dentro. Vamos fazer novamente, observem, olha, uma laçada e passar por dentro da argolinha. Assim ela vai ficando, ó, parecendo uma trancinha, né? Sempre o fio que eu busco e dessa forma vamos fazendo a correntinha. Aqui você vai notar que conforme a gente vai fazendo a corrente, nós vamos precisar de linha. E é nessa hora que a gente vai soltar aos pouquinhos. Aqui, ó, a gente vai soltando aos pouquinhos, deixando a linha vir. E eu controlo também com esse dedo indicador aqui, ó. Eu puxo assim, ó, quando eu preciso, tá vendo? Quando eu preciso de linha, eu puxo e seguro com o dedinho. Aí, novamente, aqui, ó. Eu vou segurar o trabalho também dessa forma. Agora que já temos algumas correntinhas, nós vamos segurar aqui, ó, o trabalho, sempre com o dedo, com o polegar e o médio, manuseando dessa forma o trabalho. E em conjunto, a agulha, ao mesmo tempo, buscando a laçada, passando por dentro da argolinha, olha. Treine bastante. Antes de passar para o próximo ponto, aprendam certinho a correntinha, né? Que isso vai facilitar todo o processo e você não vai desanimar. Agora nós vamos aprender a fazer o ponto baixo. Para fazermos o ponto baixo, nós vamos deixar aqui 3 correntinhas de início e na quarta correntinha, na alcinha de cima, nós vamos introduzir a agulha, deixar
duas laçadas na agulha, nós vamos buscar mais uma laçada, finalizando assim o primeiro ponto baixo. Vamos de novo, introduz a agulha na primeira alcinha, na alcinha da corrente, busco a laçada, agora mais uma laçada e tiro os dois pontinhos. Vamos novamente, introduzo a agulha, busco uma laçada, busco mais uma laçada e tiro as duas laçadinhas. Vamos de novo, assim, ó, fiquei com duas laçadas, busco mais uma, tiro as duas. Dessa forma, vamos novamente, assim. Sem dar a laçada, né? Primeiro eu introduzo a agulha, busco a laçada e finalizo fechando dessa forma. Agora, dando sequência, nós vamos aprender o ponto alto. O ponto alto, nós iniciamos da seguinte forma. A gente já tem uma sequência aqui de correntinha, mas aí nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Eu vou dar uma laçada e nós vamos contar as três correntinhas. Na quarta correntinha, eu vou introduzir a agulha, assim, ó, introduzo a agulha e busco a laçada, venho com a agulha, de forma que ela facilite para puxar o fio. Aí nós vamos segurar aqui, viu que nós temos três laçadas na agulha. Nós vamos buscar uma laçada que vem do fio e nós vamos tirar duas laçadas. E sobram duas laçadas. Nós vamos buscar mais uma laçada do fio e tirar essas duas, formando assim nosso segundo ponto alto. Porque quando a gente inicia uma carreira no crochê, as três correntinhas já equivalem como se fosse um ponto alto. Dessa forma, nós temos o nosso segundo ponto alto. Agora, na sequência, vamos aprender mais uma vez. Busco uma laçada que vem do fio, introduzo a agulha aqui na correntinha de cima da nossa correntinha, passo uma laçada aqui por dentro, vou ficar com duas na agulha, busco outra laçada do fio, tiro duas laçadas e depois mais duas laçadas. Vamos novamente, uma laçada, introduzo aqui na alcinha de cima da correntinha, puxo, fico com três laçadas, tiro duas, fico com duas, tiro mais duas. E assim nós já estamos fazendo nosso quarto ponto alto. Observem. Assim. Olha, entro aqui com a agulha, puxo a laçada, fico com três, tiro dois e tiro os dois. Então, dessa forma é o ponto alto. Puxo uma laçada, fica três, busco outra laçada, tiro duas, busco uma laçada, tiro mais duas. Dessa forma. Esses três pontos são os mais utilizados na maioria das peças em crochê. Comece aprendendo cada ponto e pratique muito antes de começar uma peça. Agora nós vamos entender e aprender um pouco sobre o ponto baixíssimo. Ele é um ponto usado principalmente para arremates ou fechar carreiras. Também ele é usado como ponto decorativo em peças. E também ele é uma forma de caminhar deslocando a linha de um ponto a outro sem a necessidade de volume, de dar volume à peça. Então, aqui, ó, vamos iniciar
o nosso ponto baixíssimo, da seguinte forma. Vamos deixar 3 correntinhas aqui, aí nós vamos introduzir na quarta corrente, aqui ó, na quarta corrente, na alcinha de cima da corrente, nós vamos dar uma laçada, buscar o fio lá do novelo, e ao contrário do ponto baixo, que a gente busca mais uma laçada e tira essas duas, não, o ponto baixíssimo nós vamos tirar já dessa forma, tá vendo? Vamos novamente introduzir a agulha, puxo um fio, busco o fio com a agulha e já tiro ele sem buscar outra laçada. Vamos novamente, introduzo, busco o fio e já puxo ele mesmo, tá vendo? O mesmo que eu busquei, eu já tirei da agulha. Ó, busquei o fio e já tiro ele. Busco o fio e tiro ele. Busquei o fio e tirei. Tá vendo? Ficando dessa forma. Diferente do ponto baixo e do ponto alto, ele quase não dá volume. Mais um exemplo de fechamento de carreira circular. Se a gente for fechar esse círculo com um ponto baixíssimo, a gente faz da seguinte forma. Coloca a agulha aqui dentro do ponto, puxo aqui, né, porque tava sobrando um pouquinho aqui a laçadinha, deixo ela assim, ó, meio ajustada, e eu busco o fio e tiro total, tá vendo? Vamos fazer de novo? Ó, tô com a laçadinha aqui, que eu finalizei a carreira em ponto baixíssimo, até aqui o final. Aí, vamos supor que a gente vai fechar um círculo. Nós vamos introduzir a agulha, buscar uma laçada e já puxar totalmente ela, deixando a correntinha, ó, aquele ponto deitado, tá vendo? Ela é bem reduzida, o ponto baixíssimo é bem reduzido, tá vendo? E assim seria o fechamento com ponto baixíssimo. E assim finalizamos os nossos pontos básicos do crochê. Nós aprendemos a correntinha, nós aprendemos o ponto baixo, o ponto alto e o ponto baixíssimo e o seu fechamento, que fica bem, quase invisível na peça. Um aspecto muito importante no crochê é manter uma tensão uniforme dos pontos. Pratique fazer pontos de crochê enquanto mantém uma tensão consistente, nem muito apertada, nem muito solta. À medida que vocês se familiariza com os pontos básicos, concentre-se em manter a consistência. Isso significa que cada ponto deve ter a mesma altura, tensão e firmeza. A prática regular ajudará você a aprimorar essa técnica e obter resultados mais uniformes. Iniciando o nosso quarto passo, nós vamos aprender a praticar a tensão e a consistência dos pontos. Tá vendo? Nós não podemos fazer vamos por a correntinha. Vamos começar iniciando aqui pela correntinha. Nós não podemos fazer uma correntinha com a laçada solta, aí depois uma laçada mais justa, uma laçada solta, outra mais justa. Tá vendo? Que vai ficar um trabalho feio, né? Então, como nós vamos trabalhar? Sempre observando aqui, ó, a altura da laçadinha.
nós vamos deixar ajustado de acordo com a agulha, tá vendo? Nós buscamos a laçada, puxamos e, tá vendo, ó, deixamos na medida da agulha. Buscamos outra laçada, fazemos a correntinha, sempre trabalhando e observando se elas estão de forma uniforme, todas iguaizinhas, tá vendo? Olha, assim que tem que ser o nosso trabalho. Agora trabalhando a tensão e consistência do ponto baixo. Nós vamos fazer novamente, olha, o ponto baixo, ele não pode, tá vendo? Não posso subir demais a laçada, nem deixar muito solta a linha, senão da mesma forma vão ficar desiguais. Aí depois eu falo, ajusta muito, ó. Tá vendo? Eles não ficarão iguaizinhos. Então, isso a gente tem que prestar muita atenção. Ao pegar aqui, ó, sempre buscar a laçadinha aqui e observar, tá vendo? Ó, não posso elevar, deixar muito elevada a linha. Tem que sempre puxar um pouquinho, deixar uniforme, sempre da mesma forma que eu fiz um ponto, eu faço o seguinte ponto. Assim, faço um ponto, faço outro da mesma forma. Senão o trabalho não fica bonito, né? Se a gente fazer um ponto solto, um ponto mais fechadinho, mais apertado, não fica bom. Aqui, nós vamos iniciar uma nova carreira de ponto alto em cima dessa carreira aqui. Como a gente faz? 1, 2, 3 correntes. Eu tô com o trabalho virado para cima, eu viro ele assim, pro lado avesso, e eu vou dar uma laçada na agulha e trabalhar aqui, ó. Entra aqui no ponto, nesse meio aqui, tá vendo? Do ponto de base da carreira anterior. Aí, nós vamos fazer o ponto alto. Aqui em cima, ó. Dentro desse buraquinho aqui, que fica bem fácil da gente ver, né, ó. E vamos fazer ponto alto. E da mesma forma aqui, a gente não pode deixar a agulha assim, ó, né, com uma laçada muito alongada e começar já a fazer o outro ponto. Porque a gente vai fazer, aí depois faz ele mais ajustado. E vai ficando assim, ó. Depois, nas carreiras seguintes, não fica bom. Ele fica buraco, fica desalinhado. E não é o correto. O correto é a gente sempre ter calma, paciência no início e sempre fazer de forma consistente, com a mesma tensão nos pontos. Tá vendo? E assim trabalhando também a segunda carreira de pontos altos. Trabalhando com o ponto baixíssimo, também sempre manter a consistência do ponto, né? Onde eu coloco a agulha e busco sempre deixando o ponto uniforme e da mesma forma do ponto anterior. Não posso nunca esquecer, deixar a laçada muito grande e ir para o próximo ponto. Eu vou fazer o ponto, vamos supor, o ponto baixíssimo. Vai ficar assim, ó, tá vendo? Então, não posso deixar que isso aconteça. Sempre observar a laçada, puxar, deixar ela assim, ó, na agulha.
na medida da agulha. Coloco no ponto de base, puxo e assim, ó, tá vendo? Sempre manter todos os pontos na mesma tensão e consistência. O nosso quinto passo, eu quero falar para vocês o seguinte: comece com um padrão simples. O que eu quero dizer? Vamos começar fazendo uma peça simples, que possua os pontos básicos que você acabou de aprender aqui comigo. E após muito treino e à medida que você for ganhando confiança na sua habilidade e desempenho no crochê, você experimenta fazer diferentes peças utilizando técnicas, pontos mais avançados e decorativos. Hoje aprendemos pontos básicos do crochê. Que peça poderíamos confeccionar? Aqui eu vou mostrar para vocês alguns padrões que vocês já podem fazer depois de treinar bem o que aprendemos hoje, correntinha, ponto baixo e ponto alto. Vocês podem treinar fazendo, unindo pontos, mesclando, tipo correntinha e ponto baixo. No caso, esse exemplo aqui, ó. Vamos aqui entrar na sexta correntinha. Aqui. Na sexta correntinha, nós temos 6 correntinhas aqui. E agora, virando, nós vamos fazer um ponto baixo na correntinha, na sexta correntinha. 1, 2, 3 correntes, pulo 2 espaços de base, 2 correntinhas, né? Aí, nós vamos fazer um ponto baixo aqui na base da correntinha do início. Então, 1, 2, 3 correntes, pulo 2 correntinhas aqui, ó. Pulo 2 espacinhos, que são 2 correntes. Na terceira, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Pulo 2 espaços de correntes e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulo 2 espaços aqui na terceira. Nós vamos fazer mais um ponto baixo. Agora, nós vamos virar para dar continuidade e fazer um padrão que a gente pode usar para cinto, para uma tiara. Aí, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas para virar o trabalho. Opa, virando dessa outra forma. Nós vamos entrar aqui, ó, dentro desse espacinho de corrente e fazer um ponto baixo, assim, ó. 1, 2, 3 correntinhas, um ponto baixo aqui, ó, dentro desse espacinho, sempre ajustando bem, para ele não ficar solto, ficar bem, com a tensão bem firme. Aí, novamente, 3 correntinhas, ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo aqui, dentro do espacinho. 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo dentro daquele primeira correntinha que a gente fez, daquelas 6 correntinhas do início. Agora, nós vamos virar o trabalho para dar sequência na terceira carreira. 1, 2, 3 correntinhas, viro o trabalho novamente aqui dentro desse arquinho de 3 correntes, né? Faço ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes,
um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, um ponto baixo. E assim, a gente trabalhando na sequência, nós vamos ter um padrão simples de crochê. Tá vendo? Com pontinhos básicos que vocês aprenderam, correntinhas, 3 correntinhas, intercalando, né, correntinhas e ponto baixos, vocês vão praticando e teremos um padrão simples de correntinhas e ponto baixos. Aqui nós vamos aprender a subir a carreira de pontos baixos. O que seria um padrão simples de ponto baixo? A gente fazer sequência de carreiras em ponto baixo. Aqui, ó, vamos dar uma correntinha, fazer uma correntinha no ponto seguinte aqui, ó. Tá vendo? Vamos introduzir a agulha e puxar a laçada e fazer novamente um ponto baixo. Nós vamos entrar aqui, fazer um ponto baixo. Novamente, atrás, nas costas do ponto baixo, vamos fazer outro ponto baixo. Sempre observando a tensão para o ponto ficar uniforme. Tá vendo? Vamos fazer assim. E conforme a gente for fazendo a sequência de pontos, nós vamos obter um padrão. Aqui a gente vira novamente a carreira e continua em pontos baixos. Nós vamos ter um padrão de pontos baixos, que também, vamos supor, aqui a gente tem umas 10 correntinhas. Se eu fizer umas 40 correntinhas, ou de acordo com a linha e agulha que eu estiver usando, eu pego uma fita métrica e eu meço o tamanho. Se eu fizer tantas correntinhas, né, na medida que eu quero, vamos supor, um tapete. Eu posso fazer um tapete de pontos baixos só com carreiras, indo e voltando. É um padrão simples com pontos baixos. Pessoal, aqui um padrão simples de pontos altos, né? Seria a sequência de carreiras em pontos altos. Eu vou ensinar aqui, ó, vocês a finalizar e começar a próxima carreira em ponto alto. Então, aqui nós vamos terminar, tá vendo? Atrás do pontinho alto. Fazemos o ponto alto. Aqui, onde é a correntinha, nós vamos dar uma laçada e nós vamos entrar aqui, ó. Atrás, que seria dentro da terceira correntinha, que representa também o ponto alto, o primeiro ponto alto. Aqui, fechamos o ponto alto, temos 2 carreiras em ponto alto. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes, virar o trabalho, e aqui essas 3 correntinhas já são nosso primeiro ponto alto. No próximo espaço de base, vamos fazer mais um ponto alto. Próximo espaço, em cima, ponto em cima de ponto. Um detalhe importante aqui, que seria bom vocês observarem, vamos supor, eu tenho a primeira correntinha, se eu tiver 15 pontos aqui, a próxima carreira também tem que ter 15. A próxima também tem que ter 15 pontos, ponto sobre ponto, para o trabalho ficar uniforme e padronizado. Então, vamos aqui, terminando assim, ó. Ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou terminar até o final aqui para vocês verem que são pontos básicos que nós aprendemos, finalizando aqui o ponto alto na primeira correntinha, entro no meio da primeira correntinha e finalizo o ponto alto.
Então, aqui, ó, nós temos um padrão simples de pontos altos. E aqui a gente pode também fazer tiaras, fazer cintos. Aí vocês medem, ver a espessura da agulha e linha que vocês utilizarem para fazer a medida certa para cada, se for uma tiara, se for um cinto mais fino, um cinto mais largo, tá bom? E nós vamos ficar assim, ó, um padrão de ponto alto. Mais uma dica também que eu quero passar para vocês é como iniciar um trabalho redondo. Então, geralmente, ó, a gente faz aquele ezinho que a gente já aprendeu, mas aí eu posso deixar um pouquinho maior. Eu vou introduzir a agulha aqui e passar aqui por dentro, tá vendo? Vai ficar assim, olha, um círculo com esse pontinho aqui, ó, que eu estou segurando aqui, e eu vou buscar uma laçada e fazer um nozinho aqui, ó, bem justinho, tá vendo? Agora eu vou subir uma, duas, três correntinhas, e eu vou trabalhar pontos altos dentro desse círculo, fazendo assim, ó, um ponto alto, né? Nós vamos trabalhar pontos altos dentro aqui do círculo. Então, vou fazer um, dois, três, quatro. Eu vou fazer aqui dentro um total de 12 pontos. E eu já volto com vocês. Pessoal, esse círculo, ele pode ser falado anel mágico ou círculo mágico, tá bom? Como preferir. Aí, nós vamos ajustar aqui, ó, tá vendo? Puxando a linha que a gente, de início aqui, que a gente deixou. Pode puxar bem a linha, tá vendo? Que vai ficar fechadinho assim os pontos. Aí, nós vamos entrar, ó, primeira, segunda, na terceira correntinha, nós vamos entrar aqui e fazer o ponto baixíssimo, que nós já aprendemos também, não é mesmo? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar uma, duas, três correntinhas. Sempre que a gente vai fazer um círculo, a gente tem que observar que, se eu repetir a mesma quantidade de ponto, vai ficar emborcadinho, vai ficar assim, ó, todo fechadinho o trabalho. Então, para que ele fique bem aberto, retinho, assim, eu vou ter que fazer aumentos. Então, como nós vamos fazer aumentos aqui? Vou fazer um ponto. Vou fazer um ponto aqui, ó, na mesma base, junto com a corrente, como se fosse o mesmo espaço. Tá vendo? Aí, aqui, ó, eu vou entrar no segundo espaço aqui, ó. Nós vamos fazer 2 pontos na base de cada ponto alto, tá vendo? Aqui, ó. Olha lá. Temos 2 pontos juntos no mesmo espaço, e aqui 2 pontos altos que nós aprendemos. Dou a laçada, faço um ponto alto. Dou uma laçada, faço outro ponto alto. Tá vendo? Repetindo 2 pontos dentro na mesma base. Em cima de cada ponto alto, eu faço 2 pontos altos. Aqui nós estamos finalizando um padrão em círculo. Olha, um padrão em círculo de crochê. Então, aqui, ó, nós fizemos 2 pontos altos dentro
em cima de um ponto alto da carreira de baixo. Agora, nós vamos entrar para finalizar aqui, ó, nessa correntinha e vamos finalizar com um ponto baixíssimo, fechando assim, ó, o círculo. E assim, nós vamos ter um padrão circular de pontos altos, carreira sobre carreira. Pessoal, e assim encerramos os 5 passos para aprender crochê. Se o vídeo foi útil para você, curte, deixe um joinha, compartilhe com quem quer aprender essa técnica. Ativem também as notificações para receber mais vídeos. E continuem juntos comigo por aqui, que nas próximas aulas e vídeos eu vou trazer algumas opções de peças de padrões simples, fáceis para executar e de fácil compreensão. Que eu quero deixar uma dica para vocês, dica da Ana, que é assim, além dos passos mencionados aqui nessa aula, nesse vídeo, considere a utilização de um recurso presencial para aprimorar suas habilidades em crochê. Procurem saber se nos armarinhos da cidade de vocês, se por um acaso vai haver um evento ou encontro com o objetivo de aprofundar conhecimentos, trocar experiências e desenvolver habilidades práticas em um ambiente colaborativo e participativo. Eu mesmo, sendo experiente, eu sempre busco participar desses workshops que ocorrem na cidade, né, que os armarinhos organizam, e porque você conhece profissionais que às vezes têm uma técnica simples e acaba melhorando o jeito que você tem de fazer um acabamento, de aprimorar a técnica. Então, participem, procurem, porque é muito bom e a gente se sente motivado quando se reúne com as pessoas para fazer essa arte. E finalizando aqui nosso vídeo, a nossa aula, né, dos 5 passos, lembre-se sempre que a prática é fundamental para melhorar suas habilidades em crochê. Com o tempo e a dedicação necessária, você se tornará cada vez mais experiente nessa arte e poderá criar lindos trabalhos. Treine muito e divirta-se explorando esse mundo de possibilidades criativas no crochê. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!